Vamos começar a nossa revisão de teoria da Constituição? Se esse assunto parece um bicho de sete cabeças, calma. A gente vai desvendar aqui os conceitos essenciais para a prova. Sem enrolação, vamos direto ao que interessa. Sabe, tudo começa com uma pergunta bem fundamental. Uma Constituição é só uma folha de papel? Ou ela é, de fato, a lei suprema de um país? Parece simples, né? Mas a resposta que a gente dá para isso define toda a nossa forma de entender o direito constitucional. E para encontrar essa resposta, a gente precisa mergulhar nos diferentes sentidos da Constituição. É como se cada sentido fosse uma lente diferente para olhar para a mesma coisa, sabe? E cada uma dessas lentes vai nos dar uma pista do que realmente faz uma Constituição ter força, ter legitimidade. Olha só, esse aqui é o nosso time de craques, os pensadores que a gente precisa conhecer. Tem o La Salle com o sentido sociológico, o Carl Schmitt com o político, Hans Kelsen com o jurídico, Conrad Hesse com o normativo e, para fechar, um brasileiro, o Meirelles Teixeira, que vem com uma visão mais culturalista. É fundamental guardar esses nomes e as palavras-chave de cada um. Então, vamos aprofundar um pouco mais nas ideias desses caras. A gente vai começar com dois que, olha, são figurinhas carimbadas em qualquer prova. É um debate clássico entre eles. Para o Ferdinand Lassalle, a resposta está na sociologia. Para ele, a Constituição de verdade, a que vale mesmo, não é a que está escrita, é a soma dos fatores reais de poder da sociedade. Pensa aí, quem manda de verdade? Os grandes grupos econômicos, os militares, enfim. Para Lassalle, a Constituição escrita só vai ter alguma força se ela for um espelho de quem realmente tem o poder na mão. E é daí que vem aquela famosa frase dele, né? Se a Constituição que está no papel não reflete essa realidade do poder, ela não passa de uma folha de papel. Simples assim, não tem força prática nenhuma. Agora, em outra ponta, a gente tem o Carl Schmitt. A visão dele já é totalmente política. Para ele, a Constituição nasce de uma decisão política fundamental. É um ato de vontade do poder constituinte, sabe? É o momento em que se decide, o nosso Estado vai ser assim, definindo a estrutura e os valores básicos. E aqui vem o pulo do gato do Schmitt. Ele faz uma distinção crucial. Ele diz que nem tudo o que está escrito no texto da Constituição é Constituição com C maiúsculo. Existe um núcleo duro, que são essas decisões fundamentais, e o resto são só leis constitucionais, normas que estão ali, mas não têm a mesma importância. Olha, atenção máxima agora. Isso aqui é alerta de prova. A pegadinha mais clássica do mundo é a banca inverter esses dois. Vão dizer que Lassalle falava do sentido político e Schmitt do sociológico. É o erro mais comum. Então, para não cair nessa, Lassalle é sociologia, fatores reais de poder, e Schmitt é política, decisão fundamental. Grava isso. E quem vem para brigar com a ideia do Lassalle? Conrad Hesse. É um contraponto direto. Enquanto Lassalle dizia que a Constituição é só um reflexo da realidade, o Hesse vai dizer, não, peraí, a Constituição tem uma força normativa própria. Ela não é só um espelho, ela é uma força que busca moldar a realidade. Beleza, agora vamos para o Hans Kelsen. Para ele, essa conversa toda de sociologia e política não interessa. O negócio é puramente jurídico. Kelsen é o pai do positivismo jurídico, né? Então, para ele, a Constituição é uma norma pura. É o topo daquela famosa pirâmide. É a norma que dá validade para todo o resto do ordenamento jurídico. Ponto. Tá, mas e aqui no Brasil? Bom, a gente teve o J.H. Meirelles Teixeira, que veio com um conceito bem interessante, o de Constituição Total. A ideia dele foi basicamente juntar tudo isso. Ele sacou que uma Constituição de verdade é ao mesmo tempo um produto da sociedade, uma decisão política e uma norma jurídica suprema. É uma grande síntese. Certo, agora que a gente já viu as diferentes formas de entender o que é uma Constituição, vamos dar uma olhada em como ela é feita por dentro. Vamos dissecar a anatomia dela. Quais são as peças que compõem essa estrutura? Então, a doutrina costuma dividir as normas da Constituição em 5 grupos, 5 tipos de elementos. São eles: os limitativos, os socioideológicos, os orgânicos, os formais de aplicabilidade e os de estabilização constitucional. E aqui vai mais uma dica de ouro para a prova. Desses 5, tem 3 que despencam nas questões. São os 3 primeiros. Então, o foco total tem que ser nos limitativos, nos socioideológicos e nos orgânicos. Vamos ver rapidinho o que cada um significa. Bem direto ao ponto. Os elementos limitativos, o próprio nome já entrega, né? São as normas que limitam o poder do Estado. Pensa em direitos e garantias fundamentais. Já os socioideológicos são aqueles que traçam os objetivos sociais do Estado.
os direitos sociais, por exemplo. E, por fim, os orgânicos são os que organizam o esqueleto do Estado, a estrutura e a divisão dos poderes. Ok, para fechar com chave de ouro e garantir que tudo ficou na cabeça, vamos para um resumo final com aquilo que é essencial, o que não pode faltar na hora da prova. O resumo da ópera é o seguinte: para a prova, o mais importante é associar o La Salle com o sentido sociológico e a expressão fatores reais de poder, e associar Schmitt ao sentido político e a sua decisão política fundamental. Não pode confundir os dois. E sobre os elementos, tem que dominar o que são os limitativos, os socioideológicos e os orgânicos. Sabendo isso, boa parte das questões sobre o tema já fica bem mais tranquila de resolver. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para pensar um pouco. Olhando para o Brasil de hoje, a nossa Constituição parece mais com o quê? Com a folha de papel do La Salle, ou ela ainda representa aquela decisão política fundamental do Schmitt? Ou será que ela tem, de fato, a força normativa que o Hess defendia, capaz de mudar a nossa realidade? É uma boa pergunta, né? Para tirar a teoria dos livros e trazer para o nosso dia a dia.